Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 21 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e vamos falar sobre os avanços israelenses aqui em Rafah. Continuam as ações israelenses aqui, foram capturados terroristas do Hamas saindo de um túnel aqui em Rafah. Também continuam as operações aqui na cidade de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, mais um monte de operações aqui, mas o que chamou a atenção no dia de hoje foi uma grande operação aqui em Jenin, na Cisjordânia, né? Foi a busca foi a demolição da casa de um terrorista, né? Você sabe, Israel tem essa lei que quando alguém participa de um ato de terrorismo contra judeus, a casa da pessoa é demolida, né? Então foi essa operação e também eles buscaram outros mandados de prisão que haviam em conexão com esse crime também, né? Acabou havendo confronto e tem mortos e feridos nessa ação policial aqui em Jenin, na Cisjordânia. Bom, também tivemos alguns casos aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, mas nada significativo. E finalmente temos para falar também a questão do Tribunal Penal Internacional. Ninguém gostou da decisão do procurador de exigir o mandato de prisão para israelenses e o Hamas, né? O Hamas também achou um absurdo, não sei o que lá. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. As notícias foram sugeridas por Sniper Libertário, As Cabeças do SUS estão em Cuba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando sobre a situação aqui na faixa de Gaza, não houve nenhuma grande mudança na área ocupada pelos israelenses aqui. O foco das ações continuam sendo Rafah e Jabalia, né? Em Rafah houve uma coisa inusitada aqui, um vídeo que saiu inusitado, em que um grupo de atiradores do Hamas, um grupo de terroristas do Hamas, foi identificado por um drone, né? Então você vê o drone chegando aqui, identifica o pessoal pega a arma, vamos atirar no drone, vamos destruir o drone, né? Só que aí o drone sai e, lógico, manda depois um outro drone com munição e coisa e tal para destruir os rapazinhos que estavam ali escondendo no beco, né? Sabe-se lá que tipo de troca-troca que eles estavam fazendo ali no beco, e o fato é que não precisa se preocupar mais com isso, mas já está resolvido o problema deles aqui, né? Bom, além disso, a Força Aérea Israelense atingiu 70 alvos em toda a faixa de Gaza nesse último dia, visando, evidentemente, instalações do Hamas, concentrações de terroristas e outras situações do tipo, né? Bom, as tropas ali na parte de Rafah capturaram 3 terroristas armados que saíam de um túnel lá no sul da faixa de Gaza, em Rafah, né? Os 3 foram detidos e levados para interrogatório, e parece que no último dia também teve outros 20 terroristas do Hamas que foram mortos e as armas dele foram confiscadas, né? Ou seja, continua a operação israelense ali em Rafah, né? Também em Jabalia, continua também a operação em Jabalia, muito forte. As tropas da 460ª Brigada Armada, operando ali na região de Jabalia, identificou um conjunto de foguetes e lançadores dentro de uma mesquita, né? Então estava dentro de uma mesquita as armas para serem lançadas. Aqui dá para ver um grande conjunto de foguetes, aqui, coisas escondidas aqui debaixo do colchão, né? Enfim, e mais os lançadores aqui de foguetes, né? Segundo o pessoal coloca aqui, as tropas encontraram isso daqui seriam pedaços, né, para a produção de foguetes, também seriam usados para a produção de foguetes, ou seja, além do estoque, eles acharam também peças para produção. Tudo isso daqui no campo de Jabalia, aqui no norte da faixa de Gaza, onde eles estão fazendo grandes operações ali, né? Agora, uma coisa surpreendente, né? Essa guerra tem se concentrado aqui na faixa de Gaza, muito pouca coisa acontecendo aqui na Cisjordânia. De fato, os palestinos na Cisjordânia estão se comportando melhor, vamos dizer assim, mas continua havendo um grande número de terroristas entre eles, infelizmente, né? E hoje o exército israelense entrou na cidade de Jenin, aqui no norte da Cisjordânia,
para fazer uma operação especial ali. A operação especial justamente teria interesse de destruir um conjunto de terroristas ali, então fazer prisões e coisa e tal, e além disso destruir a casa de um terrorista que fez um ataque terrorista contra israelense há um tempo atrás, em 2023. Como é padrão, Israel tem uma lei que se você fez algum ataque contra um israelense, a sua casa vai ser destruída. Então, além da prisão, além de todas as penas que você tem, a sua casa é destruída também, né? Bom, segundo informações dos palestinos, então é sempre bom tomar isso com um grão de sal, 7 pessoas foram mortas e 9 feridas nessa ação israelense contra o ninho terrorista. Está aqui a coluna de blindados entrando em Jenin ali, blindados, alguns veículos blindados, outros veículos não blindados, mas enfim, a coluna de veículos aqui do exército israelense para cumprir a operação ali na cidade de Jenin, né? E, bom, entre as coisas que o exército israelense está fazendo ali na Cisjordânia, na cidade de Jenin, as tropas demoliram a casa de Ahmed Barakat, que é um palestino que estava envolvido na morte de Meir Tamari num tiroteio que aconteceu próximo do vilarejo de Hermesh em 2023, né, ano passado. Então ele foi morto, o terrorista foi morto por um ataque de drones em março, mas aí, como Israel sabe onde é que é a casa dele, foi lá e aplicou a punição na casa também, né? Houve conflito dessas tropas com os terroristas ali nessa operação de Jenin, que seguiu informação de inteligência do Shin Bet, indicando atividade de terroristas afiliados com o Hamas e com a Jihad Islâmica Palestina ali na região, e a presença de muita infraestrutura do terror na área, né? Então o pessoal está aqui devidamente destruindo a casa do cara, né? Além disso, os israelenses atingiram o Qassem Saklawi, que seria o comandante da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah na divisão costal ali do Líbano, né? Então eles teriam feito um ataque. Saklawi era responsável pelo planejamento de muitos dos ataques feitos pelo Hezbollah ali aqui no sul do Líbano, né, no norte de Israel, e teria sido atingido ontem pelas forças israelenses, né? Além disso, Israel atingiu vários pontos ali entre Haitie e Claie, que seriam lugares onde o Hezbollah mantém depósitos de armamento e munição, né, ali tudo no sul do Líbano, né? Isso daqui seria o resultado da operação ali na região. Realmente, seja lá o que for ali, destruiu completamente. Aqui um outro ataque aqui, ou seja, mais um monte de escombro produzido nisso daí, né? Pois bem, o Instituto para Estudo da Guerra fala ainda sobre a questão da morte do Ebrahim Raisi, né, que morreu lá no helicóptero. Tivemos a confirmação ontem, mas a verdade é que não temos nenhuma grande novidade sobre isso de ontem para hoje. A única informação que ele traz aqui que pode ser interessante é a seguinte, né? Como eu falei para vocês, uma vez que o Raisi era o preferido para assumir o lugar do Khamenei, né? Do Ayatollah Khamenei como líder supremo do Irã, né? Embora ele fosse o presidente do Irã, ele também é um estudioso, né, árabe, né? Enfim, tem lá as credenciais para se tornar o Ayatollah do Irã, né? Só que agora ele morto, não vai ser mais isso, e eu tinha apontado a possibilidade do filho do Ayatollah Khamenei subir realmente a essa posição nesse caso, né? O Mojtaba Khamenei, né? Só que tem um porém nessa história, que parece que o Ayatollah Khamenei é contra essa situação de hereditariedade, justamente por isso que ele pretendia treinar o Raisi para ficar no lugar dele quando ele morrer, né? O cargo de Ayatollah é vitalício, então o Ayatollah Khamenei vai ser o líder até a morte dele, mas ele já está bem velhinho, ele já está quase batendo as botas já, né? Então iria para o Raisi, só que agora ninguém sabe mais, pode ser que vá realmente para o filho do Khamenei, só que isso vai ficar estranho porque o Khamenei sempre teve uma preocupação de não ter hereditariedade nessa história. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui no final das contas. Parece que Israel foi informado via CNN sobre a questão do pedido de mandado de prisão para o Netanyahu e o Galante, né? Vocês sabem, o Tribunal Penal Internacional, o procurador do Tribunal Penal Internacional
O Karim Khan, ele é árabe, né? Ou seja, né, claramente uma pessoa que não poderia estar nessa posição, mas enfim, tem interesse nisso daí, não é uma pessoa isenta, mas enfim, ele fez o pedido, e lembrando de novo, o tribunal não decidiu ainda, tá? O promotor, né, o procurador, ele faz o pedido da pena para aquela pessoa, ou para o que seja. Então ele fez o pedido de 5 mandados de prisão contra o Netanyahu, contra o Galante, do lado israelense, e contra 3 líderes do Hamas, o Sinwar e mais os 2 líderes que estão lá no Catar, acusando todo mundo de estar matando o povo palestino e coisa e tal, né? Essa situação de falsa equivalência que ele coloca é um absurdo, né? Porque não tem lógica nenhuma isso daí. Agora, claramente vem do fato de que ele é árabe, ele tem interesse nessa história, né? Então, e pior, né? Essa coisa toda chegou via uma entrevista da CNN. Foi, na verdade, um golpe de relações públicas do Tribunal Penal Internacional. Essa solicitação do procurador está sendo muito atacada. Eu acho pouco provável que o tribunal acate ela, porque está sendo atacada de todos os lados. Para você ter uma ideia, o ministro das Relações Exteriores de Israel falou que isso é uma desgraça histórica e que o Hamas também falou que acusou o cara de querer equalizar a vítima com o executor, né? Olha, curioso que eu concordo com o que o Hamas está falando, né? Só que o fato é que a vítima são os israelenses, né? Ele que fez um absurdo ataque contra Israel e agora está querendo equivaler as duas coisas, né? Mas enfim, eu estou achando que com essa polêmica toda que foi levantada, o tribunal não deve aceitar essa ordem, esse pedido do promotor. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Bom, com relação à morte ainda do Raisi, está havendo uma certa briga, ou como é que eu vou dizer, um certo mal-estar entre o Irã e a Turquia, porque vocês lembram que pouco antes do helicóptero ser encontrado, um drone Bayraktar da Turquia apontou uma região de calor ali na região que seria onde teria a queda do helicóptero, né? Só que a região apontada era até mais ou menos na mesma região, só que 6 quilômetros distante, né? Isso é estranho, porque 6 quilômetros assim, é bem perto, não é uma coisa totalmente errada, né? E 2 coisas caíram assim a 6 quilômetros de distância uma da outra. Será que teve, enfim, né, lançamento de um foguete ou uma parte do helicóptero caiu antes? O que aconteceu aí para ter 2 quedas ali, né? Enfim, tá uma grande discussão lá no Irã sobre talvez os turcos estarem mentindo sobre o local da queda, né? Eu não sei o que dizer. Uma outra polêmica junta os dois lados, junta a polêmica do Irã com a polêmica do Tribunal Penal Internacional. Olha que coisa curiosa, né? O anel que o procurador que emitiu os mandados de prisão, ou que pediu os mandados de prisão para o Netanyahu e para o pessoal do Hamas, olha como é que é o anel dele. Agora olha como é que é o anel do Qassem Soleimani, né? E muita gente está se perguntando se isso daí não é algum tipo de, sei lá, seita islâmica, né? Alguma coisa, será que tem alguma coisa a ver o Qassem Soleimani com o procurador lá no tribunal de Haia, né? É uma questão interessante, eu confesso para vocês que eu não sei dizer não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.